Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio nós estarmos juntos mais uma vez. Eu queria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez em Atos capítulo 8. Um texto que eu gosto muito, então eu trago sempre aqui aos irmãos para a gente meditar um pouquinho mais. Atos capítulo 8, versículo 34. Eu queria convidar a amada igreja a se colocar de pé. Atos 8, 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar mais uma vez aqui reunidos, Senhor Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. Senhor Deus, que privilégio chegar, receber os irmãos, um olhar para o outro e saber que ali há algo em comum, Cristo Jesus, há uma vida em comum, há uma vida de adoração, Senhor Deus, em comum, e nós, Senhor Deus, somos agraciados por essa comunhão. Eu quero pedir que o Senhor venha sobre esse tempo que estaremos aqui nessa escola bíblica e dirija cada etapa dessa escola bíblica, cada sala de aula, Senhor Deus, que todos sejamos, Senhor Deus, preenchidos com o poder da Tua Palavra, modificados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra, e que a nossa vida, Senhor Deus, esteja de acordo com a Tua santa e poderosa vontade. Eu quero abençoar os irmãos que ainda não chegaram, Senhor Deus, que eles possam estar a caminho, Senhor Deus, cheios de desejo, com fome e sede pela Tua Palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tenho tentado começar no mínimo 2 minutos antes do horário. Quero ver se a gente chega a 5, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham essa aplicação, tá bom? Da gente chegar e aproveitar esse tempo. A gente se vê muito pouco aqui no tempo de adoração. Na verdade, a gente se vê na sexta, no sábado aqui a gente está com os jovens, domingo cedo e domingo à noite. Eu considero que é muito pouco, né? Então, vamos aproveitar bem esse tempo que nós vamos estar juntos para adorar ao Senhor. Meus irmãos, esse texto me disse muito, porque semana passada nós falamos da confissão de Faraó. Faraó falou: olha, eu creio que Deus é o Senhor e que nós somos ímpios, mas na verdade ele fez uma falsa confissão de fé. Ele fez uma confissão de fé para que a praga cessasse. E diz a palavra no Êxodo 9, 34, quando a chuva de pedra passou, ele voltou a ser o que ele era. O que nós queremos trazer aqui à igreja? Meus irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas na emoção. Na emoção nós estamos fazendo declarações que não verdadeiramente são declarações do nosso coração. Olha, uma vez eu fui arrumar um funcionário para trabalhar lá em Alfenas. E ele, quando ele chegou para arrumar o serviço, ele falou para mim que fazia tudo do maior gosto. Quando ele foi trabalhar, não foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes na nossa vida espiritual nós somos assim também. Nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós dizemos que cremos em Cristo Jesus, nós descemos as águas aqui, saímos, ficamos ali uma semana apegado até a palavra e as coisas de Deus. Quando o tempo vai passando, nós vamos mostrando quem realmente nós somos. Este homem aqui, esse eunuco, né? Era um homem que estava a serviço da rainha. Ele estava buscando na palavra. Interessante que ele estava lendo o texto de Isaías 53. Isaías foi chamado de profeta messiânico. O que quer dizer isso? Foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo, revelou como seria a vinda de Jesus Cristo, o que faria Jesus Cristo. E é interessante
que o Espírito Santo ele impele Filipe a estar próximo daquela carruagem ali, vamos dizer assim. E Filipe, obediente ao Espírito, então, ele se aproxima e ele pergunta para esse eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: como eu posso entender se não há quem me explique? Aí ele mandou que Filipe subisse ali, e Filipe explicou da palavra de Deus. É lógico que tinha uma obra do Espírito Santo lá ali, já anterior a tudo isso. Nós não conseguimos, como diz aqui na nossa gíria, dobrar ninguém a servir a Cristo, correto ou não? Nós temos que anunciar a poderosa palavra de Deus, o poderoso evangelho da graça, e o Espírito Santo é que vai trazer o resultado. Mas é interessante que ele começa ali a explicar: peço-te, versículo 34, que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Meus irmãos, o centro da palavra é Cristo. Eu tenho falado aqui que o centro desse culto tem que ser Cristo. O centro dos louvores cantados aqui tem que ser Cristo. O centro da sua pregação, ou no ponto de ônibus, ou no seu trabalho, ou num grupo de edificação, tem que ser Cristo. Nós não podemos trazer isso para o pessoal. Nós não podemos querer prevalecer ali de uma situação, nos tornar importantes. Nós não somos nada. Cristo é tudo. Nós não podemos também adorar um profeta, um discípulo, um herói da fé aqui, como diz a palavra. Nós não podemos adorar. A nossa pregação tem que ser Cristo, porque esses morreram por Cristo, morreram para que o evangelho chegasse às pessoas. Então, sempre coloque Cristo. Muitas vezes nós temos medo de falar sobre Cristo e as pessoas ficarem bravas conosco. Meus irmãos, nós temos que estar prontos para morrer por Cristo. Ficar bravo é coisa tranquila para nós, deveria ser coisa tranquila. Eu creio que quem sofre mais influência hoje são os jovens e adolescentes, né? Bombardeados ali na escola. Nós estávamos passando a ser um país onde daqui a um pouco você não poderia nem pronunciar o nome de Cristo, né? É uma apologia a desrespeito ao professor, uma apologia a desrespeito aos pais, uma apologia ao sexo livre, uma apologia ao homossexualismo, uma apologia ao uso de drogas, uma apologia a tudo aquilo que é ruim, que é contra, né? Princípios e valores de uma sociedade correta. Graças a Deus parece que está mudando isso. O princípio dos corações estão sendo mudados, porque hoje já se fala nas autoridades do nosso país sobre Deus. Então, pode ser que essas pessoas não sejam crentes, mas já mudou alguma coisa na nossa sociedade. Versículo 35, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe quem? Anunciou-lhe a Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não temos outra mensagem. O seu testemunho, ele serve para que a pessoa preste atenção na sua palavra, mas o seu testemunho não converte ninguém. O seu testemunho ele não converte ninguém. E normalmente no nosso testemunho a gente dá uma floreada nele para parecer que nós somos mais bem salvos que o outro. Mas é interessante que este servo do Senhor chamado Filipe, ele anunciou a esse eunuco que estava sedento da palavra de Deus a Jesus. Nós precisamos resumir a nossa pregação: é Cristo. Nós precisamos parar de florear para chegar a Cristo. Nós precisamos ir direto a Cristo. Meus irmãos, Cristo é o único que pode transformar uma situação de uma pessoa que está depravadamente entregue ao pecado. Cristo é o único que pode retirar uma pessoa de um caminho errado e colocar num caminho e uma direção segura. É Cristo. Cristo é o único que pode tirar a condenação de um homem ou uma mulher que estava pronto para viver a eternidade ou o inferno e colocar salvo, vamos dizer assim, com ingresso garantido para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Isso é por meio de Cristo. Então nós precisamos anunciar a Cristo Jesus. Seguindo esses caminhos, chegando a certo lugar onde havia água, quer dizer, havia ali talvez um rio, talvez um açude, um ribeirão, alguma coisa assim. O que ele falou?
Olha, Felipe, ali é água, o que me impede que eu seja batizado? Meus irmãos, o batismo não é uma brincadeira. O batismo não pode ser de qualquer maneira. O batismo só ocorre quando Jesus te salvou. O batismo não salva. O batismo não tem poder. A água que está ali não tem poder. A água que está ali não é a água que vai lavar os seus pecados. Quem lavou os seus pecados foi antes do batismo, na cruz do Calvário, Cristo Jesus. Esse é a simbologia, é um sacramento, mas ao mesmo tempo é uma simbologia do que Jesus fez na sua vida. Não há poder no batismo, há poder é no sangue do Cordeiro. O que me impede de ser batizado? Qual é o pré-requisito para que eu possa ser batizado? E Felipe responde prontamente, versículo 37. Felipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. Crer. O que é crer? Nós aprendemos essa semana na célula. Uma fé morta. Eu só acredito. Uma fé dos demônios. Eles acreditam e tremem. Mas uma fé salvadora. Eu acredito, não é? Eu tremo, mas as minhas vontades são mudadas, porque agora Cristo vive em mim. Então essa obra, ela é de Deus para o homem. Esse crer não é só acreditar. Se você perguntar aqui no nosso bairro Kennedy, a gente puser alguém lá naquela entrada, outro naquela e nessa primeira, e todo mundo que passar a gente perguntar: você crê em Cristo Jesus? 80% vai dizer que crê ou mais. Mas esse crer aqui, que é diferente, que é crer de todo o coração, e aqui não está falando você acreditar demais, mas é quando o seu coração é mudado pelo poder do Senhor. Esse crer vem pela fé, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é Deus colocando essa fé salvadora no coração do homem. Então eu queria que você entendesse isso. Meus irmãos, ele responde com toda firmeza: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, uma vez Pedro também disse essa mesma frase. O que o Senhor respondeu para ele? Olha, Pedro, foi Deus quem te revelou. Em Coríntios diz que ninguém pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser que o Espírito Santo ministre no seu coração. Então eu posso repetir aqui, Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas isso não é uma declaração de fé autêntica, porque a declaração de fé autêntica não nasce no meu coração, mas nasce no coração de Deus. Ela vem e permeia o meu coração, inunda o meu coração, e aí prontamente eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, quando tudo isso ocorre nas nossas vidas, as nossas ações são mudadas, as nossas palavras são mudadas, o contexto da nossa vida é totalmente mudado. As pessoas que se relacionam conosco e se relacionavam antes vão ficar surpresas, atônitas. Atônito quer dizer assim, não é possível. Vai ficar mais assustado que a Lindalva quando chega aqui, que eu falo: paz do Senhor. Mais assustado, porque hoje eu achei que ele ia ter um trem. Por quê? Porque a vida tem novidade, e novidades são coisas novas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficando, agora eu alcanço para as que diante de mim estão. O que é isso? É que eu estou desprezando? Não, é que é uma nova vida em Cristo Jesus. Há um novo modelo de vida em Cristo Jesus. Então aquelas coisas que eu considerava como importantes na minha vida, já não são, porque agora há novas prioridades no meu coração, e eu me deleito, eu me alegro nessas novas prioridades. Cristo Jesus. Que o Senhor eterno te abençoe, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém?